O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a satisfação de receber em nossos estúdios um membro do GEP, um membro que está junto com o GEP há 30 anos. Ela é Dirce Encarnação Tavares. Ela é pedagoga, é diretora da área pedagógica da Cruz Vermelha de São Paulo, tem o seu doutorado em comunicação e educação e pós-doutorado pelo GEP com Ivani Fazenda, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Dirce, é um prazer tê-la aqui conosco. Cláudio. Um grande prazer em recebê-la. Nós que dividimos toda semana o nosso cantinho lá no GEP, não é? E eu gostaria que você se apresentasse ao telespectador, dizendo quem você é, como você chegou a ser, o que você é hoje em dia. Bom, Cláudia, é uma construção, não é? Bom, é um privilégio de ser abraçada pelo GEP e acolhida pela professora Ivani Fazenda com todo esse tempo, né? Muito gostoso. Nem fale. E pelo grupo, que o grupo é um grupo diferente. Eu acho que o que faz o diferencial ali é a liderança do grupo, que é a professora Ivani Fazenda. É claro que nós vamos seguir a nossa grande guru. É claro. E você poderia falar um pouco sobre você e como você chegou a trabalhar com educação? Bom, eu sempre quis ser uma educadora. Dizem que o educador é aquele que ele vai se construindo um educador, mas também tem aquele que tem o desejo e desde criança ele vai se fazendo, né? Eu acho que eu nasci para ser uma educadora, porque quando eu estou na sala de aula, Cláudia, eu esqueço todas as outras coisas. Graças, né? A Deus. E a sala de aula é terapêutica. É uma terapia que eu faço. O que vem antes é horrível, o que vem depois também é horrível, mas a sala de aula em si... É muito bom. É uma escapada divina, não é? Essa integração, com pessoas jovens, que eu me sinto bastante jovem, então eu acho que viver com eles é um despertar para a vida. E é um ganho energético também maravilhoso. Muito, né? bom, né? É muito bom. Então eu acho que para mim é muito prazeroso me dizer ser educadora. Eu não estou educadora, eu sou educadora. Você é educadora. Isso é raro encontrar hoje em dia, hein? É raro encontrar hoje em dia. E como você vê a visão de formação do homem na contemporaneidade, isto é, na nossa realidade? É muito difícil porque nós cada dia nós temos que viver o dia a dia. Se nós pensarmos no momento anterior, vimos como os pais educavam os filhos, depois iam para a escola para dar a continuidade da formação. Hoje, a escola tem que estar preparada desde a educação infantil, desde daquele momento inicial que a criança chega já com 6 meses, 8 meses. Quer dizer, quem dá a formação é o professor, é o educador, né? Nas creches, na escola. E que visão tem esse educador de educação? Que é uma grande preocupação minha, porque se nós pensarmos na educação, ela abrange um contexto muito amplo. Então, o que é a educação? Educação é tudo, educação, né? É esse processo de desenvolvimento harmônico de todas as nossas capacidades. Exatamente. Capacidades físicas, capacidades intelectuais, emocionais, intelectuais, as capacidades sociais, éticas, políticas, econômicas. Que conjunto tão grande e tantas outras coisas. Então, que formação tem esse nosso educador para dar esta formação para esta criança que está se desenvolvendo? Então, a educação escolar hoje tem um peso muito grande na construção política do nosso país, na construção cultural. Por isso que teria que ter um olhar diferente para este educador. Ao invés da educação de politicagem, deveria haver educação política, porque educação é política, não é politicagem. É se preocupar como aqui é feita com o outro, atualmente, né, Cláudio? É se preocupar com o outro, é se preocupar com o cidadão. Com o cidadão. Claro. Nessa construção da formação da cidadania, da formação da ética, da cidadania, da moral. Né? Claro, claro. Assim sendo,
Você vê o homem, então, como um ser interdisciplinar, não vê? Sem dúvida, eu vejo, por exemplo, a visão dessa construção do homem nesse ser total, ser integral, onde todas essas capacidades sendo desenvolvidas de forma integral, nós vamos contribuir para cidadãos diferentes, como nós tínhamos dito, mas mais que isso, quando o Carl Rogers, por exemplo, comenta que o que nós estamos dando de símbolo para esta criança, o que ela está internalizando, o que é de significativo para esse indivíduo, que passa 12 anos, 15 anos na escola e às vezes vai ser um bandido. Então, se ele tem uma formação integral, interdisciplinar, o direcionamento é para ser um cidadão. Então, o que nós estamos fazendo com estas crianças e com esses seres em construção? É muito triste, né, Cláudio? É muito triste, é muito triste. O que se tem hoje como, vamos dizer assim, uma fotografia da realidade é desastroso, não é? É completamente desastroso. E para quem nós estamos entregando os nossos filhos, os nossos netos, e se as coisas não mudarem na política, nós não temos uma boa perspectiva de educação futura. Claro, nós já não temos agora, porque nós não temos professores para nada, exato. Nem para matemática, nem para física, nem para geografia, nem para história, nem para português. Quer dizer, nós não temos mais professores, então qualquer um pode dar aula de qualquer coisa. E são os alunos que estão cobrando. Exatamente, e não se faz nada, absolutamente nada. Pois é, o governo está cego, olhando o nosso cidadão, as pessoas, como se está tudo muito bem, tudo bem acomodado. Exatamente, sendo aplaudida ontem por ter alcançado o 58º lugar, e disseram que está melhorando, né? Melhorando, imagina, 58º, 53º. E acabando com a violência. Nós não temos mais pobres na nossa... Espera um pouquinho, você anda pela cidade, a quantidade de pessoas dormindo, acampados em barracas, dormindo no chão. Não temos mais a pobreza no nosso meio. É pobreza de espírito, é pobreza de alma, é pobreza... De intelecto. De tudo. Nossa Senhora. Não é? Nossa Senhora. Então, para a construção deste homem com todo este, vamos dizer assim, desse ser interdisciplinar, deste homem como um ser interdisciplinar, quais as áreas de estudos são necessárias? Cláudio, é um conjunto de áreas. Nós, às vezes, pensamos na filosofia, na sociologia, na antropologia, na psicologia, na pedagogia, mas nós esquecemos que existem todo um contexto muito maior, e esse contexto político que deve abarcar e abraçar esse conjunto de áreas para formar esse cidadão. E essa formação da identidade deste indivíduo, ela não se constrói sozinha. Nós somos mais o outro do que nós mesmos. Claro. Se nós pensarmos que identidade é um processo dialético do eu com o outro, e essa construção é uma construção social, ela não acontece sozinho. Então, o ser humano, ele não pode ser visto como um ser isolado. Se eu pensar que eu sou mais o outro do que eu mesmo, e de tudo que eu sou, o outro me fez ser, então acaba com aquela arrogância, tanto política como também nas academias, acreditando não, eu dando isto, fazendo isto, eu vou deixar a escola trabalhar. Não, é uma construção social. Então, quem é este ser? Qual é a identidade desse educador que está dentro da sala de aula? Em primeiro lugar, ele não pode ser apenas um professor. Eu gosto muito de um material do Menegola, que era um professor da Universidade do Rio Grande do Sul. E ele tem um livro, vários livros, mas um deles diz assim: e agora, professor? E ele pergunta: quem é o professor? Quem é o educador? Quem é o mestre? Ele diz: o professor é aquele que vai dar a sua aula, professa os seus ensinamentos, recebe o seu salário e às vezes é um bom professor, mas ele se restringe àquele momento de sala de aula.
O educador é aquele que em todos os lugares ele Educa. circula como Exatamente. educador, mesmo não sendo um professor, mas ele está Exatamente. preocupado com todo o processo educacional, onde ele estiver, no ônibus, em casa, na rua, em qualquer lugar. E o educador? E aí eu vou com Jorge Gusdorf. O Jorge Gusdorf, que eu tenho uma saudade de ver, inclusive os livros dele sendo trabalhados, que se esqueceram. Graças a Deus, e pelo menos em teses eles aparecem ainda, né? Pelo menos em tese, que é a tese, por exemplo, do Moacir Gadotti, quando ele faz a tese de doutorado dele, com base na vida do Jorge Gusdorf. E o Gusdorf, eu acho e aprecio tremendamente quando ele diz que o educador é aquele que, de repente, lava os pés dos seus discípulos. Quer dizer, é o trabalho de missão, de entrega. Ele vai e faz com humildade, né? Esse é o verdadeiro mestre. Não um mestre que está preocupado em conseguir seguidores. E ele vem, então, com essa gama de seguidores e leva esse junto. Não, eu estou formando esses indivíduos para dar a continuidade ao meu trabalho. Não, de forma alguma, você tem que formar indivíduos para eles serem eles, voarem, ir além de você. Ir além de você, né, exatamente. Cláudio? Que coisa porque maravilhosa. isso é academia velha, né? Vão seguir meus passos, porque eu sou a estrela. Estrela do quê? Eu sou a essência, como quer dizer, arrogância da academia. Exatamente, você né? ouvir esse treco do subtroço. Você não notou ainda que você ouviu esse treco do subtroço cada vez que você fala isso? Eu quero que os meus alunos voem, vão eu longe. quero que eles sejam mais do que eu, claro. Imagina. Claro. Existe coisa melhor do que ver um aluno seu brilhar? Que maravilha! Como é gostoso você saber que o teu aluno está fazendo algo que está contribuindo para a construção desse país. E que transcendeu o meu fazer pedagógico. Exatamente. E com o qual eu posso aprender. Aí Cláudio, é que está. como falta essa visão para nós, educadores, para a academia. A academia está doente nesse sentido, inteira. Porque você ouve cada uma que não dá nem para... E ainda, Cláudio, a academia está doente e eu não sei que nome daria para a visão política, para o Ministério da Educação, como eles estão enxergando. Porque se a academia está doente, eu não sei se eles já foram enterrados. Porque, né? Porque se eu pensar que filosoficamente esses indivíduos não estão construindo nada, então agora é só abrir um buraco e enterrá-los, porque nós não estamos vendo a coisa acontecer. Eu acho que há coisas boas, mas não há um serviço de arrumação da casa. Não, e para isso eu tenho que ter vontade. E tem que ter vontade de arrumar a casa primeiro, antes de incomodar com o exterior, arrume a sua casa, alfabetize direito, instrua direito, lecione direito, com gente muito bem paga, num colégio só. Tenham vergonha na cara para pôr a casa em ordem. Olha, é uma lavagem de alma isto, né, Cláudio? Claro. Mas eu vejo o Paulo Freire quando ele dizia assim, se esse país tivesse vontade política, em um ano nós acabaríamos com o analfabetismo neste país. Claro. Espera um pouquinho, nós ainda estamos falando de analfabetismo no Brasil. Sim. Quantos anos ele disse isso? Sim. É triste. Por um lado, o país lamentável. Cresce, e por um outro lado, não há salvação, porque um povo mal educado não se constitui. E, Cláudio, tudo que nós fazemos tem que ser construído hoje, parece que por decreto, quando falta conscientização de um país com a ajuda da mídia, com a ajuda de tantos outros meios de comunicação, para construir uma mente inovadora, uma mente que modifique e que transforme essa realidade. Realmente a mídia também é muito culpada, é muito desinteressada, e ela deve ter os seus vieses também diferentes dos nossos. Por exemplo, outro dia morreu o Jorge Doria, uma grande perda para o humor brasileiro, para o teatro brasileiro. Falou-se 1 minuto e meio sobre a morte dele e 15 minutos sobre um jogador de futebol. Não tem cabimento, não é? Exato. Ou dentro de um jornal de meia hora, seguido de um jornal esportivo, dentro daquela meia hora tem 10 minutos de futebol para depois haver um jornal
somente sobre futebol. Por favor. Educação não dá Ibope, né? Então, educação não dá Ibope. Exatamente. Então, quando deveria criar a consciência para dar Ibope à educação? Exatamente. E isso depende do Ministério da Educação, Sem sim. dúvida. Sem dúvida. Sim. Isso depende de lei. Já que não trabalham para fazer lei que ou temos leis coisa. Demais e elas não são exercitadas, que a lei trabalhadas. bem escrita, sim, não são cumpridas. Quer dizer, então, como nós fazemos na interdisciplinaridade? Não serviu, rasga e faça outro, reescreva o script, não abandone. Nem que tiver que começar tudo de novo. Nem que tiver que começar tudo de novo. Não é? Você não vai rejeitar o que existe, mas simplesmente afasta e reescreve o script para contemplar os aspectos que estão acontecendo na realidade disso. É isso? É a questão de ter tanto medo da educação tradicional e pensar em alguma coisa de inovação, mas não se pensa, se fala em inovação, mas não se faz inovação. Então, o que acontece? As pessoas não... Eu tenho muito medo também daquela questão que até uma vez o José Serki Fusari colocou, de você pegar e jogar a criança junto com a banheira, com a água. Claro. Né? Então, nós temos que ser marcados, sim, pelas tradições, pelos valores, pelos princípios, pela moral. Né? Claro. Então, ter um pé aqui no chão e o outro na frente, claro, para não se perder a visão de inovação. Então, se eu ficar centrado no velho, eu não enxergo o aqui agora e não enxergo o futuro. Então, eu tenho que me centrar no tradicional, no aqui e no agora, e com a visão e a perspectiva de inovação e de futuro. Claro, para projeção do futuro. Exato. Não é? Para projetar, com projeções. Se nós não trabalharmos com projeções, que eu acho que é a grande falha do Ministério da Educação é essa, não trabalhar com projeções, a não ser numérica. E quem não projeta não constrói o futuro. E que não constrói absolutamente nada, assim, na nossa realidade, porque a gente vê isso todo dia sente na carne, não é? Que a política é muito momentânea, né? Claro. É só para você conseguir eleger isso, o outro e etc. Você então, finge que ensina, o aluno finge que aprende. E o professor finge que trabalha. Que trabalha, exatamente. O conceito de identidade, importância do olhar, a psicogerontologia, cuidados com a história da vida do idoso. Quais, além dessas áreas todas que você tenho trabalhado ultimamente, trafega tão bem, qual é o seu entendimento sobre a identidade, processo social dialógico entre eu e o outro? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós esquecemos de aprender a olhar. Olhar as coisas pequenininhas, porque são nas pequenas coisas que nós construímos as grandes coisas. Então... essa é a nossa grande metáfora na interdisciplinaridade, não é? O aprender a olhar. Cláudio... Olhar em camadas, como diz a Ivani. Exato. Agora, a questão da aprendizagem do olhar, ela passa por várias questões educacionais. Se eu não aprendo a me perceber, a perceber as coisas que estão ao meu lado, eu não vou conseguir nunca perceber as que estão distantes. Então, eu falo muito da pedagogia do olhar, porque quando eu chego numa sala de aula, a primeira coisa que eu preciso para eu trabalhar nesta sala de aula é enxergar esses alunos e abraçá-los com o olhar. Eu gosto muito da ideia do Macarenko, quando ele dizia, eu não consigo trabalhar conteúdos sem antes eu fazer o trabalho da conquista. E o trabalho da conquista perpassa pelo olhar. Eu também não. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu vivo isso no meu dia a dia em sala de aula. Então fazer uma reflexão antes de começar a aula, começar a enxergar pequenos detalhezinhos para depois fazer as grandes conquistas. E eu entendo, Cláudio, eu acho que depois de quantos anos trabalhando com a educação, eu já sou aposentada há 15 anos. Eu trabalhei 30 anos, né, com a educação e já faz 44 anos, porque eu não deixei de trabalhar, continuo trabalhando. Sim. Eu creio que este é o momento agora que eu percebo coisas que eu não percebia antes. Então, como eu posso... É outra questão muito séria... A experiência e a maturidade, não é claro? Né? Que eu não posso deixar a sala de aula agora, porque essa experiência que fui construindo durante todos estes anos me deu esta base de entender o significado maior da sala de aula. E
É claro que eu tenho muita coisa para aprender, né? Por isso eu estou no GEP, porque cada dia no GEP eu vou construindo isso e aprendendo aquilo que eu fui desenvolvendo durante todos esses anos na área da educação, eu vou recebendo também e vou desenvolvendo em sala de aula. É um feedback maravilhoso, né? Dentro do processo, que é a própria educação. A educação é um processo, né? E eu vejo esta questão do olhar em todas as áreas. Não é só na sala de aula, mas como gestora que eu sou hoje, que eu fui diretora de faculdade, hoje eu sou diretora desta parte acadêmica na Cruz Vermelha, que todos conhecem, a Cruz Vermelha Internacional, mas na área de educação, nessa área aqui em São Paulo. E eu trabalho com os meus professores a importância de desenvolver isso. Então, como gestora, eu também tenho esta obrigação de trabalhar o dia a dia com os meus professores. É claro, e eu acho que a educação, educadores em geral, inclusive o Ministério da Educação, Secretaria de Educação, todos, enfim, que lidam com educação, deveriam olhar muitíssimo bem as categorias da interdisciplinaridade, mas procurar seguir essas categorias muitíssimo bem. O que você acha disso a respeito do respeito, da provisoriedade, da humildade, do desapego, do diálogo? Bom, estas categorias, elas são têm dificílimas. Elas têm que serem desenvolvidas no dia a dia, mas o que acontece, e é muito diferente quando você chega numa sala de aula, ou melhor, já começa na sala dos professores. Nós vemos professores arrotando arrogância, né? Isso. A vaidade, querendo saber mais que todo mundo. Gente, nós estamos nesse mundo como aprendiz, então como eu posso ensinar isso para os meus alunos se eu não vivencio no meu dia a dia? E se você ensinar, tem que ser pelo prazer de ensinar e estar aprendendo alguma coisa também. Então, essa ousadia que nós temos que ter, e uma coisa, o desapego quando eu chego na sala de aula, às vezes eu tenho que fazer de conta e esquecer muitas coisas do que eu aprendi para, na sala de aula, com base naquela identidade daquele grupo, começar uma nova visão. Uma nova visão. Isso é uma conquista, Cláudia, mas por outro lado, se você também não tiver a experiência do dia a dia, você não consegue trabalhar desta forma. Claro, então, esta aprendizagem que a gente vai adquirindo do acolhimento com os teus colegas de trabalho e fazer isso com todos. Eu vejo o professor querendo ensinar uma coisa na sala de aula, mas ele vive uma outra realidade. Então, não é ensinar o que eu colocar para os alunos aquilo que eu acho que deve ser e viver uma outra experiência no meu dia a dia. Não, eu tenho que viver o meu dia a dia na sala de aula, colocando, refletindo aquilo que eu vivo no meu cotidiano. E essa experiência não é fácil, porque essa aprendizagem é uma construção de uma identidade para a vida inteira. É uma construção diária, eu acho. Diária. Quer dizer, a nossa vida privada e a nossa vida acadêmica, ambas estão recheadas desses pequenos polimentos que vão dentro do processo nos construindo. Esquecer um pouquinho, porque a visão tradicionalista colocava isso, né? Não, você não pode trazer os teus problemas para a sala de aula, lavar a roupa suja dentro da sala. Eu sou eu não posso me desvincular, o eu dir-se daquilo que eu estou. Se eu estou com um problema pessoal, eu chego na sala de aula e eu coloco isso, pessoal, aconteceu um problema assim, assim, assado, e eu vejo um acolhimento de todos os meus alunos, né? Eles me abraçam como que há pessoas dentro da academia, em geral, com as quais você tem um contato imenso de 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos, que você não sabe se é casada, se é solteira, se tem filho, se não. Você não sabe nada da vida particular porque não se abrem. Elas são completamente herméticas. Essas pessoas são completamente herméticas. São completamente impenetráveis. E aí que isso também, é uma coisa horrorosa. Mas é aí que vem a questão da vivência interdisciplinar, não é, Cláudio? Claro. Porque a vivência interdisciplinar nos mostra a diferença entre integração e interação, né? Eu posso me integrar muito bem com o grupo, mas eu não me intero em saber o que está acontecendo com ele e nem passo a minha vida para ele. Então fica uma separação muito grande dessa questão da interação com a integração. Não, e quando eu me intero... Isso o Gustavo fala muito também nas entrelinhas.
Então, a interação, ela vem deste acolhimento que eu me abro com o grupo e de como ele se abre comigo também. Então, nós nos abraçamos. E é o que a Ivani Fazenda faz no seu dia a dia aqui na PUC. No começo de cada aula. No começo de cada aula, de cada grupo. Quando ela abraça realmente. E é um abraço gostoso, e você se sente acolhido, você se sente abraçado e beijado. Nem falo. Você como você... quando eu digo lavagem de alma, é isso que nós fazemos. Enquanto nós, educadores, não aprendermos a viver o nosso dia a dia, lá fora e aqui dentro, como se fosse uma coisa única, e entendermos que nós somos esse todo interdisciplinar, nós nunca vamos trabalhar a interdisciplinaridade na sua integralidade. Dirce, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua rica presença em nossa entrevista e também gostaria de agradecer o telespectador pela audiência. Muito obrigado.